Olá, tudo bem? Eu sou a professora Glaucia Soares Casimiro. Hoje falaremos sobre linguagem e produção da narrativa jurídica na disciplina Redação Instrumental. Então, seguiremos os planos 3 e 4 do CIA, que você tem acesso, ok? Então, peguem aí o plano 3, vamos falar da linguagem e produção da narrativa jurídica. Segundo Otton Garcia, ele define narrativa como relato de um episódio real ou fictício que implica interferência de elementos como fato ou ação, que é o que foi realizado, né, o que foi feito, personagens, quem, ou seja, as pessoas que participaram, sendo personagens principais, secundários, terciários, o modo como a ação, fato é desenvolvido, ou seja, como aconteceu a ação, como aconteceu aquela situação, o momento em que o fato ocorreu, que é o quando, se é manhã, tarde, noite, se o horário, né, a hora exata, 7 horas da manhã, 10 horas da noite, primavera, verão, outono, inverno. Então, quando o fato ocorreu, o lugar do ocorrido, que é o onde, o motivo do acontecimento, que são os porquês, e o resultado da ação, que é o por isso. Então, no entanto, de acordo com Garcia, nem sempre todos esses elementos estão presentes na narrativa. Mas, segundo ele, os elementos indispensáveis para que haja narração são o quem fez a ação e o que foi feito. Então, observem que quando produzimos uma peça, precisamos, então, definir, né, o que foi feito, quem fez a ação, como, o quando, o onde, por quê, e por isso, né, aconteceu tal coisa. Garcia ainda informa que a narração gira em torno do fato, isto é, de qualquer acontecimento de que o homem participe de forma direta ou indiretamente. Então, é necessário observar a questão do fato, que é esse acontecimento, né, que tem a participação ou do réu, né, ou de outras pessoas. E Garcia ainda explica que há 3 ou 4 estágios progressivos no enredo. O primeiro é a exposição, na qual o narrador explica certas circunstâncias da história, situando o fato em época e ambiência, e onde se faz a apresentação e introdução de algumas personagens. Então, nós temos aí essa explicação sobre narrativa jurídica, segundo Garcia. Então, Garcia é o autor principal do livro Redação Jurídica, que também tem postado no CIA, e eu enviei no e-mail de vocês. Então, nós estamos seguindo esse livro, Redação Jurídica, o capítulo 1. Se você observar o capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala sobre narração, né? Narração jurídica. Então, é isso que a gente vai discutir. Então, o segundo estágio é a complicação, fase em que o conflito é iniciado. Logo após, aponta o clímax, que é o ápice da história, como fator progressivo da narração. E, finalmente, o quarto estágio é o desfecho, ou seja, o desenlace, no qual se dá a solução do conflito. Por fim, a definição de narrativa é sintetizada por Garcia da seguinte forma: toda narrativa consiste em uma sequência de fatos, ações ou situações que, envolvendo participação de personagens, se desenrolam em determinado lugar e momento, durante certo tempo, certo? Então, você observa aqui que são alguns elementos
indispensáveis da narrativa, envolvendo aí esses fatos, ações ou situações, a participação dos personagens, ou seja, dos personagens também, e o que eles fizeram dentro de um lugar, ou seja, que lugar aconteceu a cena, né? O momento, que já seria o tempo, ok? Durante certo tempo. Então, vamos ver aqui narrativa jurídica e seus elementos constitutivos, que nós acabamos de falar, né? Mas o livro reforça essa mensagem desses elementos constitutivos, que é o que, quem, como, onde, quando e por quê, certo? Então, toda narrativa refaz os fatos a partir do ponto de vista do autor. No caso, o seu cliente, né, vai narrar os fatos, mas é você, futuro advogado ou advogado, que vai conduzir a narrativa jurídica. Então, sua narrativa jurídica precisa ter esses elementos. O que aconteceu, quem participou da ação, né? Quais são os personagens, como que isso foi feito, onde, qual o lugar, certo? Quando, qual o período do tempo, hora exata, se for possível, e o porquê. E lembrando que para o desfecho, né? Por isso também, por isso, né? A minha cliente, meu cliente teve que tomar tal atitude. Então, uma das características da verdade jurídica é construir uma narrativa dos fatos, que podem ser descritos, por exemplo, por um tipo penal, da infração penal, que nada mais é do que a descrição do crime. Para construir a verdade de que determinado fato é crime, o caso passa por uma transformação progressiva daquilo que no início era uma trama de vida para um fato jurídico. Então, ele passa por toda essa narrativa dos fatos. Por isso que a narração e a argumentação, que a gente vai ver mais para o final, são tão importantes para o direito, né? Que é um momento que você narra o que aconteceu e argumenta, ou seja, convence, a arte de persuadir, certo? O tempo e narrativa encontram-se imbricados, pois tudo aquilo que pode ser contado em forma de histórias sucede-se no tempo, arraiga-se no próprio tempo, desenvolve-se temporalmente. E o que se desenvolve temporalmente pode ser narrado. Assim, ao se contar uma história, reordena-se o tempo, articulam-se os eventos em uma sucessão, dando contorno ao vivido, de forma a garantir que o narrador se identifique ao contá-la e que o leitor se reconheça ao interpretá-la. Não é sem propósito que a narrativa rearticula no presente as imagens do passado, de modo que possam impulsionar e guiar nossa ação na construção do futuro. Então, sempre no presente, porque seu cliente te procura hoje para narrar um fato do passado que aconteceu, né, que vai ser julgado, e você precisa defender essa causa, certo? Então, descreve-se no passado a ação que aconteceu ontem, semana passada, mês passado, ano passado, e defendendo aí no presente essa ideia. Então, nesse contexto, a narrativa só poderá ser entendida como a arte de tecer intrigas, que é o enredo. O que significa dizer que contar uma história é agenciar fatos, compondo junto o que está separado.
Agenciar fatos é organizar sucessivamente os eventos da experiência temporal humana de forma a dar sequência à história e, por isso, fazer surgir o tempo. Pois bem, na petição inicial, por exemplo, a narrativa jurídica não poderia fugir ao que já foi posto, e é produzida no elemento denominado dos fatos, iniciando-se sempre pelo autor dessa peça processual, fazendo-se uso do padrão culto da língua portuguesa. Então, desde o dia, né, que vocês entraram na faculdade, o padrão culto, a norma culta da língua portuguesa deve ser predominante no vocabulário de vocês, seja pelos meios sociais, né, as mídias sociais, seja pelos aplicativos ou pelas petições, pelas atividades, pelas tarefas. Por quê? Porque o advogado é a pessoa que mais precisa usar a língua portuguesa culta, né? A norma culta da língua portuguesa, para que haja entendimento, para que não haja mensagem dúbia, né? Não haja dupla interpretação, e mostrando a arte, né, de escrever bem e, com isso, persuadir. Porque o principal fator é persuadir, convencer as pessoas envolvidas no processo da sua ideia, né, de defesa, no caso. Então, a narrativa jurídica tem como ponto de partida a narração dos fatos que geram essa situação fática, começando sempre pela causa de pedir mais remota, origem do negócio jurídico, relação com o direito material, e terminando com a causa de pedir próxima, descumprimento da obrigação pelo réu, indicando o porquê de seu pedido. Sendo assim, o advogado do autor deverá narrar e descrever, primeiramente, os fatos que originaram o seu direito, que é a causa de pedir remota, o nascimento do direito material, ou seja, do processo. Aí nós temos um exemplo. O autor celebrou contrato de locação com o réu em 29 de setembro de 2014, por prazo indeterminado, do imóvel localizado na Rua Francisco Rocha, número 49, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, pagando o aluguel de R$ 2.000, com vencimento todo dia 20 de cada mês. Esse é um dos fatos. Em seguida, o advogado deverá narrar que houve violação ou ameaça de violação ao direito do autor, causa de pedir próxima, descrevendo os fatos e encerrando a sua narrativa jurídica. Exemplo: o réu deixou de pagar os aluguéis dos meses de abril, maio e junho de 2015, perfazendo o total de R$ 6.000, conforme demonstrativo em anexo. Documento 2. Então, nos parágrafos apresentados, podem ser destacados os seguintes elementos da narrativa, tão essenciais ao contexto jurídico ou ao mundo real. Então, o que é um contrato de locação? Quem? Partes processuais, o autor real. Como? Modo como os fatos aconteceram. Narrativa propriamente dita. Onde? Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, e também tem o endereço, né, do imóvel. Quando? 29 de setembro de 2014. E o porquê? Inadimplência do réu. E o por isso, né? Suspensão do contrato,
cancelamento do contrato, ok? Então, nós temos aí esses elementos, são da narrativa, porém são essenciais ao contexto jurídico ou ao mundo real. Seu processo, sua petição inicial, precisa conter esses elementos. Então, verifique mais uma vez o movimento do raciocínio lógico-cronológico a ser apresentado quanto ao fato de narrar, orientando-se pelo que já foi posto, partindo-se primeiramente da causa remota, nascimento, o direito, com a realização do contrato, direito de crédito, em direção, fechamento, à causa de pedir próxima, inadimplência e violação do direito patrimonial do credor. Então, o credor é titular de um direito de crédito em face do devedor. O contrato foi feito e pactuado entre as partes. O credor teria direito ao pagamento de R$ 1.000 em 7 de outubro de 2015, que é o dia do vencimento, e o contrato foi firmado em 7 de outubro de 2014. E o credor já dispõe do crédito no dia do vencimento, mas o devedor nega-se a cumprir a sua obrigação. Ok? Então, nós temos aí esses exemplos de narrativa jurídica. Ainda continuando, né, no plano 4, continua com essa temática de linguagem e produção da narrativa jurídica, você vê que é continuação. Então, nós temos ali, a narrativa jurídica deve ser clara em relação ao pedido e à causa de pedir, pois somente assim o réu terá condições de compreender qual é a exata pretensão do autor e exercer o contraditório, ok? Além disso, sabe-se que o autor deve narrar e descrever todos os fatos relevantes exaustivamente, ou seja, explicar nos mínimos detalhes, para que o juiz possa dar-lhe o direito. Muitos fatos importantes, constantes da narrativa, têm pouca importância jurídica, mas lá estão para fornecer um contexto, sabe, a cena do crime, essa descrição da cena, ela gera esse contexto de como o ato aconteceu. Então, esse fornecimento, né, de informação para gerar esse contexto, que é importante nos fatos jurídicos mais relevantes, pois sem aqueles, o restante não faria sentido. Então, assim, mesmo que seja de pouca relevância jurídica, ela arma todo o cenário, né? Todos os envolvidos contextualmente, dando essas informações, as informações até mesmo adicionais, para o leitor, que é, no caso, o juiz, promotor, né? É preciso, então, distinguir fato importante de fato jurídico. Fatos jurídicos são os fatos fundamentais dos quais decorre o direito de que pensa ter o autor. Importantes são os fatos secundários que compõem o fato jurídico ou que auxiliam na comprovação da sua existência, propiciando maior clareza à situação fática. Na narrativa jurídica, é de grande importância a seleção dos fatos e a ordenação do tempo, antes de eles serem narrados, lembrando-se sempre de que a narração dos fatos deve ser concisa e eficaz.
Seguir sempre a ordem linear ou cronológica, calendário, relógio. Deter-se apenas no essencial em um raciocínio lógico, coeso e coerente. Ou seja, detenha-se ao essencial, que são as informações dos elementos da narrativa, certo? Sempre com raciocínio lógico, ou seja breve, né? Seja coerente e use os elementos da coesão. Quais são os elementos coesivos? As conjunções, as preposições, os artigos, para os pronomes, para redigir um bom texto, certo? Então, isso seria o coeso, né? Usando os elementos da coesão. E a narrativa dos fatos tem o conteúdo informativo, porque assume a função de esclarecer uma situação sobre a qual ainda se vai tirar o processo argumentativo. Então, após toda a narrativa dos fatos, ainda vem o processo de argumentação, né, de defesa, digamos assim, da ideia. Mas é certo que esse conteúdo informativo não é imparcial, porque está contaminado pela constante vontade do representante legal da parte advogado de persuadir. Razão porque traz sempre um ponto de vista implícito no ato de narrar, que será a baliza de sustentação dos fatos jurídicos do pedido. Daí afirmar-se que a narrativa jurídica é sempre marcada pela parcialidade de ambas as partes nestas peças. Por exemplo, petição inicial, contestação, queixa, crime, dentre outras similares. A narrativa jurídica, ela tem estrutura que oscila entre a narração e a descrição, que são os tipos textuais. Nós falamos na aula passada sobre alguns tipos textuais. Então, a narrativa é um tipo textual, a descrição, a argumentação, a injunção, ok? São alguns dos tipos textuais. Então, a narrativa, ela oscila, né? Ora narra, ora descreve, por exemplo, a cena do crime. Narra o que aconteceu lá, mas descreve tudo o que tem ali, como estava também, né? Por narrar e descrever os fatos, conforme apresentados pela parte, ou seja, aquilo que é significativo para o mundo jurídico e que merece análise e julgamento do judiciário. A narrativa jurídica apresenta fatos em sequência e decorrentes de uma relação de causa-consequência, isto é, um fato causa uma consequência que dá origem a outro fato e assim por diante. Isso significa dizer que entre uma ação e outra, entre um fato e outro, há um lapso temporal, e é a indicação de transcurso do tempo a tarefa principal do autor da narrativa, depois de selecionar os fatos narrados. Então, no caso concreto, percebe-se que todos os fatos julgados relevantes pelo advogado foram narrados linearmente, em uma linha lógica e coerente de raciocínio. O primeiro aconteceu isso, depois aquilo, né? Depois aquilo outro, em uma progressão temporal. Ou seja, 7 horas aconteceu isso, 7:01 aconteceu aquilo, 7:05, né? Respeitando-se anterioridade, aonde que a pessoa estava antes, o que estava fazendo antes,
e posterioridade dos fatos e presentificam todos os elementos da narrativa em seu corpo textual. O que, por exemplo, contrato de compra e venda. Quem, partes processuais, autor e réu, e ré, GSA. Onde? No Rio de Janeiro. Quando? 15 de janeiro de 2015. Por quê? Vício de qualidade do produto. Como? Modo como os fatos aconteceram. A narrativa propriamente dita, né? Por isso, pede-se tal coisa, ou revoga-se, ou, né, inquere-se tal coisa. Aí nós temos aqui uma imagem, né, retirada do livro, Redação Instrumental, falando sobre a narrativa. Então, nós temos as características, que é essa dinâmica que evolui, né, de X para Y, os elementos da narrativa que nós discutimos agora, que é o que, o fato, a ação, o quem, as partes envolvidas, que é o autor e o réu, como, modo como o fato ou ação é desenvolvida, o onde, o momento em que o fato ocorreu, o porquê, o motivo desses acontecimentos e a organização. Por exemplo, seleção dos fatos. Fatos juridicamente relevantes exprimem o direito que pensa ter o autor. Fatos secundários compõem o fato jurídico ou auxiliam a comprovação de sua existência. E a ordenação dos fatos entra nessa lógica linear, sequência dos fatos relacionados entre si, da causa e consequência, e essa ordem cronológica, ok? Indicação de quando os fatos ocorreram. Então, nós temos aí essa característica, né, características da narrativa que englobam os elementos da narrativa e essa organização, tanto dos fatos quanto os fatos lógicos de forma linear dos acontecimentos. Aí nós temos a questão da construção, fatos e versões. Analisa-se aqui a noção de fato, segundo a abordagem do pragmatismo filosófico, porque nessa perspectiva é visto como uma narração, que é uma construção humana, que reflete os interesses das partes do advogado, afastando-se da teoria da concepção da objetividade na interpretação do fato e da teoria da verdade como correspondência, e a prova é examinada como descrição voltada à persuasão. O fato, que é o suporte fático concreto, será trabalhado, portanto, como versões trazidas pelas partes, incompatível com a tese de que existe uma única versão verdadeira, passível de ser descoberta. Tenta-se explicar do modo simples e lógico como ocorre a passagem do fato, do mundo fático para o mundo jurídico. Então, essa passagem do fato para o mundo jurídico já é a obrigação do advogado, né? Do cliente narrar os fatos como aconteceram e o advogado elaborar a narração jurídica com os termos técnicos voltados para as leis, voltados para a estrutura do texto jurídico. Nós temos também a descrição a serviço da narrativa, que é essas circunstâncias dos fatos. Aí tem não há como narrar sem um mínimo de descrição. Esse é também o entendimento de Genet. A descrição,
poderia ser concebida independentemente da narração, mas de fato nunca é encontrada em estado livre. A narração, por sua vez, não pode existir sem a descrição. Em outras palavras, há sempre uma relação complementar entre a narração e a descrição, né? Essas duas formas de expressão, sendo que, principalmente, do lado da narração, a complementação se faz necessária. Todavia, se a narração não pode existir sem a descrição, essa dependência uma da outra não lhe retira a prerrogativa de lhe ser superior. Quem é superior? A narração jurídica, que precisa de quem? Da descrição para descrever alguns acontecimentos, né? O cenário, alguns fatos. Não é pelo fato de não se poder narrar sem se referir ou contar com determinados objetos e personagens, partes processuais, que a descrição se eleva à condição de superioridade. Pelo contrário, pois, por maior que seja sua importância, sempre lhe é atribuído o papel de um simples auxiliar da narrativa. Então, a descrição é um simples auxiliar da narrativa. Diferentemente da dinâmica do fio condutor da narração, na descrição o tempo corre, não corre. Aliás, ele pode até mesmo inexistir, porque na descrição ele descreve minuciosamente o ocorrido, né? E aí vem a narrativa para dar esse tempo, falar do tempo. Então, em direito, a descrição da circunstância em que o fato ocorreu é muito relevante, pois por meio dela será desenhada a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, dentre outros procedimentos, segundo configura, por exemplo, o artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, finalizamos aí o plano de aula número 3, número 4, falando da narrativa jurídica. Deixo como atividade avaliativa que vocês façam os casos concretos número 3 e número 4, propostos no CIA, enviados no seu e-mail e no seu WhatsApp. Fazer os exercícios propostos também no final de cada plano de aula, que são os exercícios articulação da teoria e prática do plano 13 e do plano 4. Então, até dia 2 de maio, enviem, né, essas atividades no meu e-mail institucional, glaus.casimiro@estácio.br. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima. Bons estudos a todos.